pagamento disso? Eu falei pelo Facebook. Pô, mas eles foram muito simpáticos, passaram R$100, 2 dias. Só que é lá na Vila mesmo, tem que ir lá, mas eu vou. No 13A, para fazer a solicitação, você precisa do nome da autoridade policial e do manhã de inquérito. Sim. Vou abrir aqui, porque eu não sei qual fez que eu Você tem 72 horas para poder instaurar o inquérito, não? Não, no outro caso, né? Que aquele ali é para você pedir diretamente às empresas. São coisas diferentes, então não confunde, entendeu? São coisas diferentes. Uma coisa é para você pedir às empresas os dados de cadastro. A outra é para você pedir ao juiz a permissão para você acessar as antenas. Ah, tá. Entendeu? São coisas diferentes. Você não confunde essa parada aí. É, isso aí. Aí isso seria o caso. Tá alguém aí, o som aí, tá bom? Tá legal? Tá ligado aí? Tá? Foi tomar café com esse negócio ligado? Não, eu tirei, deixei aqui. Deixei aqui. Só levei só o fone. Só levei só o fone. Vou lembrar que nunca pedi esse lanche amanhã. Pra mim seria melhor esse período da parte da manhã. Porque à noite é mais difícil pra eu sair de casa. Não tá carregando, deixa eu ligar o Wi-Fi daqui, não vai sair daqui. Só vamos lá? Vamos começar? Pessoal, vou falar agora de ação penal. Então, terceira aula, ação penal. Fechamos a parte do inquérito, né? Vimos como é que esse inquérito chega da justiça. Agora vamos começar a falar da justiça em si. Então, pessoal, ação penal, basicamente, nós vamos falar dos tipos de ação que nós temos, que são, na verdade, 2 ramos, né? Uma divisão inicial. Então, em ação pública e ação privada, e cada uma tem 3 subtipos. Então, na verdade, são 6, né, a quantidade de ação que nós temos. E depois, falar um pouquinho de sentença, que é a decisão de primeira instância, né? Vamos lá. Situação inicial, tá aí para vocês que eu botei. Os tipos de ação que nós temos. São 3 públicas e 3 privadas. Vamos botar esse assunto aí na aula de hoje. Cada uma delas ali, o tipo de cada uma, qual a diferença entre elas. E depois fala da sentença. Mas antes de entrar nos tipos, pessoal, uma coisa muito comum de cair em prova são os princípios da ação penal. Então a gente vai começar com a ação pública, veremos os princípios da ação pública e depois os tipos de cada ação pública. Depois a mesma coisa para a privada. Primeiro princípios, depois as ações, tá? E cuidado porque os princípios, eles são opostos. Então os da ação pública são opostos da ação privada. Então tem que saber porque a banca faz essa confusão, tá? Ela mistura uma coisa com a outra. Vamos lá, olha aí, princípios da ação pública. Quais seriam? Primeiro, oficialidade. Vocês sabem, a ação pública é uma ação oficial. É o Estado que entra com ação contra o indivíduo, né? Então o Ministério Público é o órgão do Estado encarregado de processar, né, as pessoas criminalmente. Então, quando a ação é pública, essa é a regra, tá? Oficial, porque é o Estado que tem o papel de punir, né? Não podemos nós querer punir pessoalmente as pessoas, o Estado tem que fazer, o papel é dele. Por isso que a ação é uma ação oficial. O MP age de ofício, tá? Ele, uma vez identificando que ele tem elementos para você processar, ele fará, tá? E, inclusive, o nome da peça inicial, né, é denúncia, já sabem disso, a peça que dá início ao processo é a denúncia, ok? E a função, como eu falei, constitucional, inclusive, da MP, fazer isso. O segundo princípio, pessoal, é que a ação pública ela é oficial, ela é obrigatória. O que é obrigatória? É sinal que o promotor tem a obrigação de agir. Agora, muita atenção aqui agora. O fato da ação pública ser obrigatória não significa que o MP tem a obrigação de denunciar. Sempre. Nós vimos aqui que o MP tem 3 ações diferentes, lembra? Quando recebe o inquérito? Só para relembrar, a MP, ele pode denunciar, ele pode requerer novas diligências e ele pode pedir arquivamento. Então, pessoal, quando ele faz uma das 3 coisas, ele está cumprindo o princípio. Ele está agindo.
O que não se pode é ele, como a gente diz na gíria, né, sentar em cima do inquérito, né, ele não fazer nada, receber o inquérito e ficar inerte. É isso que violaria o princípio. Agora, a obrigação dele é a obrigação de agir. Como eu falei, não significa denunciar. Pode ser, pode não ser, ok? Então, o promotor está agindo, ele está fazendo uma das 3 coisas que a lei confere a ele poder fazer. E a questão é, o fato de ele não agir, ele deixando de agir, surgiria para a vítima um poder. Quando ele nega a ação e deixa de agir, poderia a vítima entrar com uma ação privada no lugar da pública. Vamos ver isso hoje mais à frente. Tá? É uma ação privada específica que é para usar no lugar da ação pública, quando o promotor deixar de fazer o papel que lhe cabe. Ok? A inércia geraria isso. Agora, um princípio que ganhou uma importância maior nos últimos tempos, que é a indisponibilidade. Esse princípio diz o seguinte: o MP não pode dispor da ação penal. O que seria dispor da ação penal? Seria negociar. Então, ou seja, havendo crime com elementos de prova confirmados, deveria o promotor denunciar o réu e ele ir até o final da ação e buscar a condenação dele. Então esse é o princípio, ele não poderia dispor, negociar a ação penal. Só que a gente tem visto que várias leis do Brasil estão criando mecanismos de negociação. Nós vimos isso aí na Lava Jato direto agora, né? Então isso já vinha desde a criação do GCRIM, vocês vão ver isso aí quando for ler leis especiais, lá na década de 90 ainda, quando se criou o GCRIM, que é para julgar crimes menores, né? Vocês sabem disso, até 2 anos de pena máxima, que são crimes bem mais leves. Lá o julgamento é bem diferente, vocês sabem disso. O julgamento lá são ritos bem mais simples. E permite, inclusive, pessoal, que o promotor ofereça ao réu, né, acordos, não é isso? A transação penal, por exemplo, é o exemplo aí. Ele pode negociar, portanto, com o criminoso. Isso, quando foi criado lá na década de 90, pessoal, para os juristas mais, vamos dizer assim, conservadores, foi um grande absurdo. Por quê? Motivos variados. Primeiro, que eu estaria oferecendo uma pena, lembra, no GCRIM, antes do processo. Aí o juiz, porra, esse cara é louco, uma cachaça, esse cara tão louco, tão mamado, tão louco. Como é que eu vou punir o cara antes de julgar ele? Porque o acordo é isso, né? Você aceita uma pena de direitos, claro, não é cadeia, e você não terá julgamento. Então você aceitaria uma pena sem julgamento. Isso aí, no fundo, é o quê? Negociar a ação penal, concorda? Aí depois disso veio a Lava Jato, veio a lei crime organizado, você sabe muito bem, que faz aí, torna um mecanismo mais usado no Brasil, os acordos premiados de delação, né? Que no fundo são acordos, né? E esses acordos, inclusive, permitem, lá na lei da crime organizado, que você até perdoe o réu, não é? Existe lá o perdão judicial como prêmio máximo, né? Que se pode fazer. Veja, o promotor não estaria perdoando o criminoso e isso aí não teria ação contra ele. Por entregar outro. Por entregar outro, exatamente. Ele entregando, ele vai ter benefícios. Então a questão central é essa. Eu estaria negociando a ação? Claro que eu estaria. Então hoje esse princípio aqui está muito esvaziado. Ele continua a princípio, tá? Continua valendo, como regra. Mas eu tenho exceções fortes, né, que a gente acabou de ver aí, exceções bem marcantes, que em tese seriam violação ao princípio da indisponibilidade, não poder negociar. E hoje se negocia-se muito com a ação penal. Então o promotor pode entrar em acordo e aí o cara nem vira réu, nem denunciado ele é. Ou, como a gente falou no GCRIM, ele pode oferecer uma pena antes do processo e ele não será processado. Entendeu? Então, essas situações são reflexos da mudança do nosso direito, vêm sendo importadas em outros países, né? Os americanos usam isso direto, pessoal. Quem for americano aí sabe. E aí você vê, isso realmente tem uma eficácia processual bem significativa. Por quê? Quando você faz acordos desses na fase inicial e você não processa o cara, ele não vem a ser réu, veja, eu tenho menos uma ação no processo, né? Tramitando na justiça. Os americanos fazem isso o tempo inteiro. Só que lá é pior, porque eles negociam pena de cadeia.
Aqui não pode ser isso, né? Aqui você está negociando no GCRIM, por exemplo, pena de direitos. Lá não. É liberdade mesmo. O cara matou o outro. Um promotor chama para conversar o investigado e o advogado dele. O estava tentando trazer isso para cá. Pois é. Olha só, você matou. Vou oferecer você aqui um acordo. Você pega 15 anos de cadeia e a gente esquece a história. Porra, 15 anos? Olha, se a gente for para o julgamento, eu vou pedir a prisão perpétua para você. Ou vou pedir a pena de morte, porque lá tem. Aí você que escolhe. Ou tentar sorte e pode morrer ou ficar preso para sempre, ou pega 15 anos agora e a gente esquece o assunto. Escolha difícil, hein? Né? Aí tu conta 15 anos, meu irmão, o cara conta aquela porra. 15 anos eu posso pegar cadeia. Aí o cara avalia. E se ele aceitar os 15 anos, pessoal, nem tem julgamento. Aquilo vai para homologação judicial, é homologado e acabou. Olha como você economiza o processo, como você tem menos ações. Por isso que lá a coisa é rápida, né? É eficiente. Talvez, se viesse para cá, poderia. Agora, a nossa cultura não é. Já foi muita resistência você colocar tanto o GCRIM como colocar agora a delação. E é uma coisa que você realmente, muita gente não consegue engolir muito bem isso. Né? Você fazer acordo com o bandido é uma coisa que não é usual brasileira. E para nós policiais, então, principalmente, pessoal, eu já fiz esse trabalho na PF de acordo de delação premiada e não é uma coisa confortável para a gente. Porque vocês vão vir à academia, isso, vocês vão ser formados, preparados para serem policiais, para combater o crime, né? Fazer acordo com o vagabundo. Isso é uma coisa que vai contra os princípios éticos, morais e tal. E é um negócio... Isso é tão forte. Pois é. Pra eles, por exemplo, o cara não aceitou o acordo e foi condenado. Aí, para condicional, eles têm uma audiência de condicional. Na audiência de condicional, eles propõem também acordos. Que se ele assumir, aí ele vai para condicional. Se ele não assumir, ele continua lá dentro. Eles fazem muita coisa. E o Brasil está começando a importar esses pontos deles lá. E para nós é muito complicado, porque já tem uma resistência. Eu lembro quando eu fiz esse acordo, é uma coisa que você não engole muito. Você tem que dar benefício para o cara para ele te dar informação. Será que aqui não vai dar certo? Porque o cara vai falar assim, vou ligar pro tio Gilmar. O problema é que ele pode tentar outros mecanismos. Agora, a ideia da Lava Jato, a operação provou que a lei estava certa, por mais que a gente não goste desses acordos, provou que é eficiente. Por quê? Qual é a ideia? Lembra? Crime organizado. É uma coisa grande. Eu não quero prender um cara, eu quero prender 50. E aí vem a pergunta, é negócio você soltar um para pegar 50? Claro que é. Essa é a ideia. É o macro, não posso ver a coisa individualmente. Aquele que foi solto é uma impunidade. Sem dúvida que é. Mas ele permitiu que eu pegasse 50. A gente fazendo um comparativo, né? Quando você aprendeu lá no primário, lembra? O boi de piranha. Eu gosto da explicação que é muito boa. Pra quem não lembra, o que é o boi de piranha? Você tinha o rio, né? O rio mesmo, né? Não é o estado do rio. O rio e piranha é peixe também, tá? Então, que o rio é diferente. Então, aqui, o rio com água, né? E piranha é peixe. Aí você jogava o boi mais velho no rio, a piranha pegava esse boi e a boiada inteira passava ilesa do lado de cá. Essa é a ideia. Só que aqui é o contrário, você não mata o boi, você salva um boi para pegar a boiada toda. É verdade. É a mesma coisa, só que invertida, né? Então, você entender a questão. E é isso que é a ideia. Embora seja uma violação, entre aspas, ao princípio, eu tenho uma questão, eu tenho um bem maior, um interesse maior por trás. Mas a gente entende que o princípio ainda existe, mas ele está, como eu falei, muito reduzido, muito mitigado, que é a expressão jurídica, né? Para isso aí, tá? Outro ponto importante, o fato da ação ser indisponível não impede que o MP, ao fim do processo, peça a absolvição do réu. Ele não pode abandonar a ação. Eu não tenho prova do cara mais, então eu abandonei a ação. Não pode, tem que levar até o fim. Mas ele pode, ao final, absolver, pedir a absolvição do réu. Mesmo sendo acusação. Você vai parecer estranho isso, professor, peraí. Mas o cara da acusação vai pedir para absolver. Isso tem papel de defesa. Pessoal, cuidado, o cargo dele, eles gostam muito de dizer isso, né? É promotor de justiça. Quer dizer o quê? Visa promover a justiça. É fazer o que é justo. Se ele perceber que o justo é absolver, ele vai requerer que absolva. Uma pessoa, mas então por que não começou a ação penal lá atrás? Porque às vezes ele tinha provas no começo
e que a ação penal mostrou que as provas não são boas ou insuficientes. Exemplo, você pode estar com uma prova muito forte contra o réu e por isso ele denunciou ele, o promotor está muito forte. Aí, no curso da ação, essa prova que você tinha, que era muito forte, foi julgada ilícita, por exemplo. Julgou ilícita, não pode ser usada. Perdeu, sobrou o que para você? Nada de prova às vezes. Aí você vai ser forçado a pedir a absolvição, porque você não tem elementos para sustentar a condenação, entendeu? Aí eu vou pedir a absolvição. E nesses casos, pessoal, é normal eu pedir isso, tá? Tem também um viés aí de ego, né? Ego ferido. Porque uma coisa é você pedir a condenação, o juiz absolver. Você perdeu a causa, concorda? Promotor. A outra é pedir absolvição. Olha, ele fez o que eu queria que ele fizesse. Não perdi porra nenhuma. Entendeu? Tem o ego ferido também que, né? Eles vão perder, pede absolvição, que ele sai por cima. Não perdi. O juiz fez o que eu pedi. Entendeu? Tem o ego aí que também faz parte. Mas esse é o princípio que eu falei que está bem esvaziado, mas ainda existe, ainda está por aí. Próximo, pessoal, princípio da divisibilidade. O que vem a ser isso? A ação penal é divisível. E por que divisível, pessoal? Não entendi. Eu posso dividir a ação à medida que a investigação tome rumos diferentes para cada processo, para cada pessoa, melhor dizendo. Isso aqui, há uma certa polêmica sobre esse princípio aqui, tá? Tem corrente doutrinária que defende que a ação penal pública seria indivisível. Mas, no fundo, quem defende isso meio que confunde esse princípio com o anterior, que obriga a ação, o segundo que a gente viu, a obrigatoriedade. Porque eles acham que o promotor deveria agir contra todas as pessoas. Tudo bem. Isso, na verdade, o princípio é que a ação é obrigatória. Ele fará isso. Agora, ele pode agir, como a gente falou, e na ação dele, ele dividir a ação. Mas ele tem que se manifestar. Sim. Senão é arquivamento implícito, né? Não pode. Então a questão é, ele vai agir e ao agir, ele vai, na prática, dividir. Quer ver? Imagina que eu tenho 3 réus no processo. Ou 3 investigados, né, no inquérito. O A, o B e o C. Quando recebeu o inquérito do promotor, ele avalia que em relação ao réu A, as provas estão muito fortes. Está bem provado que ele praticou o crime. Ele pode, então, denunciar o réu A. Em relação ao réu B, ele pode achar que estão fracas as provas ainda. Tem um viés investigativo, tem como chegar, mas não está ainda bem maduro. Então ele pode mandar esse inquérito voltar em relação ao réu B. Em relação ao réu C, o inquérito demonstrou que ele não fez nada. Ele é inocente, não praticou coisa nenhuma. Então, para o réu C, ele pode pedir arquivamento. Viram? Então, ele, no mesmo inquérito, tomou decisões diferentes, 3 no caso, e ele dividiu a ação. A primeira já vai começar a correr. A segunda poderá vir a ser proposta depois. A terceira nunca acontecerá. Perceberam? Ele dividiu a ação em 3 diferentes decisões. Então, veja, ele agindo, ele acabou dividindo o processo. E isso, por isso que o Supremo entende, e também o STJ, que o princípio da ação pública é divisibilidade, e não o contrário. Ok? Agora, eu falei a vocês, cuidado, vocês vão ver na ação privada mais à frente que os princípios são opostos. Lá é o contrário, lá é indivisibilidade. Tá? E é isso que gera confusão na prova, você misturar os princípios de uma ação com o de outra. Tá? Agora vem o último. O último é o único que se repete nas 2 ações. O único que você vai encontrar nessa e também na privada. É a intranscendência. Quer dizer o quê? Não transcende, não ultrapassa. A acusação não pode passar da pessoa do condenado. Isso é uma coisa que o brasileiro ainda não consegue fazer. Eu confundo muito esse princípio com da pessoalidade, né? A questão é o seguinte, você tem que entender o seguinte, o processo, a acusação é contra a pessoa que praticar o crime e para mais ninguém. Você não pode querer punir pessoas que não praticaram o crime. Ainda que sejam parentes, a gente vê muito na prática, né? O povo não sabe separar essas coisas. Você vê o cara que praticou um crime grave aí, mata, esfola, destrói, sequestra, estupra, sei lá o quê. O cara é preso,
óbvio, é processado, e aí você vê o colateral, né? Efeitos colaterais. A mãe do cara apanha no mercado, o filho do cara apanha na escola, o pai do cara perde o emprego. Quer dizer, as pessoas familiares dele acabam sofrendo retaliações por conta do que praticou aquele moleque, aquela pessoa. Só ninguém tem culpa de ter pai ladrão, mãe assassina, filho traficante. Não tem. Você não pode punir parente do cara. Porque, e aí eu ouço muito isso, né? Ah, professor, peraí. O moleque é essa merda que é porque o pai e a mãe não deu educação. O pai e a mãe não foram pais e mães eficientes, então tem que sofrer também. Pessoal, tem a prova na polícia. Tem um colega na polícia, lá na PF, que tem um irmão traficante, preso. A mesma mãe, mesmo pai, pariu um policial federal e um traficante. Educação é igual dos dois. Um deu certo, o outro não. Entendeu? E você vê, o pai e a mãe têm culpa do filho traficante? Não. Esse colega, inclusive, ele penou para passar na prova. Ele passou na prova, jogou a fase social, né? Ele descobriu, óbvio, que ele chega. Meu irmão, ele sofreu para poder conseguir. Ele falou só, o meu irmão está preso sim, é traficante, mas é ele, não sou eu. E a PF investigou a fundo, se ele não tinha nenhuma ligação com o irmão mesmo. Porque imagina você botar um policial traficante, é complicado. Então ele, realmente ele sofreu, ele teve uma investigação profunda na vida dele e realmente levantar, porque ele não tinha nada a ver com o irmão que era bandido, ele não tinha nenhuma coisa a ver, nunca foi vinculado com o irmão em nada, então ele não teve problema nenhum. Agora, moraram juntos a vida inteira, cresceram juntos, e você vê, para um funcionou, para outro não funcionou. Então, essa é a ideia. Então, não transcendência é isso, não ultrapassa a pessoa do próprio culpado, tá? Bom, então fechamos os princípios, são esses, guarda na cabeça isso aí, porque ele vai voltar a isso quando falar no princípio da ação privada, para comparar um com o outro, tá? Agora vamos falar dos tipos de ação públicas. A primeira é a ação pública incondicionada, que é a regra geral. Como assim regra geral, professor? A regra é a ação CRS, sempre tem uma ação padrão, a padrão é essa aqui. Por quê? Porque você, no Código Penal, você vai buscar, porque eu não falei isso para vocês ainda, né? Aonde que eu sei qual é a ação de um crime? É no Código Penal. Isso não é no nosso Código, no Penal. Você vai no Código Penal, vai no crime e verifica lá qual é o tipo de ação. Professor, mas eu li lá o homicídio e não vi nada falando da ação penal. Eu li o roubo, também não vi nada. Eu li o furto, também não. O sequestro, também não. Você não viu por quê? Porque a regra não é dita. Se não for nada, é porque a ação é essa aqui. É ação pública incondicionada. Quando o código não falar qual é o tipo de ação do crime, é porque essa é essa aqui. Quando o código quis mudar a ação, ele teve que dizer. Entendeu? Se ele não disse, é porque a ação é essa que é padrão aqui. Tá? Se você for no Código Penal e não encontrar nada falando da ação, você vai ver que a ação é essa. Tá? Essa, então, como eu falei, por ser incondicional, quer dizer o quê? Sem condições nenhuma. Então nada precisa ser satisfeito. A ação haverá e acabou. Então a vítima não tem papel nenhum aqui. Ela não pode impedir, não pode se meter. Ela vai ter processo, doa quem doer. Ok? Agora, nesse caso, a vítima do crime, né, ela pode até interferir no processo, né, porque a ação é pública, não cabe a ela promover a ação e ser MP. Ela pode até atuar com o advogado que ela contratar, se ela quiser, como assistente da acusação, ou seja, é um advogado que vai assessorar o papel de acusar. Porque pensem, a vítima quer o que no processo? Que o réu seja condenado, concorda? Porque a vítima sofreu o crime, ela quer ver o cara pagando. Então, se ela vai atuar, no caso, vai atuar em que lado? O lado da acusação. Por isso que ela vai pegar um advogado, que se ela quiser pagar, para assessorar o trabalho da acusação. Essa figura não existe no processo, né? Que é a figura do auxiliar da acusação, que é o advogado que a vítima está pagando para atuar, ok? Então, esse que eu falei, a regra geral, são os casos mais importantes que nós temos aí. O prazo, pessoal, o prazo para a denúncia será com o réu preso 5 dias, com o réu solto 15. É para decorar, professor? É. Agora, tem como decorar com macete. Pessoal, qual é o prazo do inquérito mesmo, hein? 10. Com o réu preso, 10, né? Réu solto, 30. Viram alguma relação? Exatamente.
Quem sabe um, sabe o outro. Entendeu? Denúncia é o prazo metade do inquérito. Então fica fácil de decorar. Ok? Ambos os casos contados de quando o promotor recebe o inquérito. Recebeu o inquérito e terá, se o réu está preso, 5 dias para fazer alguma coisa. Se está solto, 15. Então o prazo para ele fazer isso aqui, ó, vai ser esse, serão esses, tá? Agora, pessoal, cuidado. O fato desse prazo estourar, né, acabar, não impede que o promotor denuncie, tá? Só vai gerar alguns efeitos, mas não vai impedir. Então, se eles perderem o prazo do promotor, você poderá ainda assim ter denúncia, tá? O que vai acontecer é que se o prazo estourar, a vítima poderá ter direito a entrar com uma ação específica, que é uma ação privada subsidiada da pública. Vamos ver isso aí mais à frente. Mas ele, promotor, continua podendo agir mesmo depois do prazo ter estourado, ok? Então tá aí, ó, descumprindo o prazo, permite que a vítima entre com uma ação privada, como já falei, e também permite que, no caso do réu estar preso, o advogado possa questionar via habeas corpus, né? Então eu posso pedir para soltar meu cliente se ele estiver preso com o prazo de denúncia estourado. Então é um motivo de você pedir. Não quer dizer, falei você já isso, que vai ganhar. Ele pode pedir, tem argumento para requerer. Se ele vai conseguir realmente soltar o cliente dele, é outra história, tá? Porque às vezes o promotor vai entender que, embora tenha o prazo estourado, isso só não é motivo para soltar, porque o cara é perigoso e tal, ele pode manter mesmo com o prazo vencido. Ok? Agora vem o segundo tipo de ação penal pública, né, que é a ação penal condicionada à representação. Agora é fácil entender. Uma condição. Tem uma condição, eu não posso fazer em qualquer situação a ação. Essa condição é a vítima representar. Então ela tem que querer o processo. Se ela não quiser, não haverá processo. E esse ato de representação dela vai ser feito junto ao delegado, promotor ou ao juiz para autorizar a ação. Então é um ato que, se ela não fizer, impediria o processo, ok? E nesse caso, é óbvio que não é a regra geral, né? Ela é uma exceção. E os crimes em questão que você vai ver nos exemplos aí são crimes bem mais leves, pessoal. Por quê? Vamos pegar a explicação não penal de novo. Por que a ação padrão é incondicionada e é pública a padrão, né? Porque quando o crime acontece, pessoal, não é só a vítima física ali que sofre o crime, né? A gente chama de sujeito passivo direto, né? Ou imediato. Eu tenho também sujeito passivo indireto ou determinado, que seria o Estado todo, a nossa sociedade como um todo. Porque, repare, quando você sofre um crime, né, você, vítima, você sofreu, óbvio, contigo. Mas se você, por exemplo, está em casa de televisão, no jornal, e você vê um crime que alguém sofreu, você nem conhece a vítima. Mas você não fica mal de saber daquilo? Ao você ver, eu conheço que fala que não vê jornal. Ah, não vejo, não é muito triste ver jornal, só tem desgraça. Por causa de ouvir essa expressão, muita gente falando. Por quê? Ao você ver que um cara foi degolado, estuprado, sei lá, sequestrado, você fica mal de saber aquilo. Olha o crime atingindo você também. Não é? Por isso que a regra é a ação ser incondicionada. Porque o cara vai agir, promotor, em nome de todos nós. Porque nós todos, em parte, sofremos com aquilo. Você fica com medo de sair na rua. Então você tem repercussões do crime em você, mesmo sem conhecer a vítima. E essa é a ideia do crime ser ação pública. Por isso que eu falei, tem uma lógica as coisas, né? A matéria nossa é fácil por isso, tem uma lógica, tudo tem uma explicação, nada é por acaso. Agora, nesse caso aqui agora é diferente, porque o crime agora é um crime muito mais leve, cuja vítima real é só a vítima mesmo. Não tem repercussão que eu falei agora para você, repercussão para todo mundo, isso não acontece, é só a pessoa. Então, lesão leve, né, ameaça, são crimes que a ação interessa a quem sofreu de fato. Então, o que o Estado pensa? Ô vítima, o crime é contra você. Você quer processo? Se quiser, eu vou fazer, eu Estado. Mas se você, que tem interesse naquilo ali, disser que não quer, eu Estado, caguei essa porra também. Tô nem aí. Entendeu? Porque o interesse maior é seu.
Se quiser, tudo bem, eu vou fazer. Se não quer, que se dane também, caguei para esse negócio. Essa é a ideia, tá? Porque não é um crime que tem repercussão para todo mundo. E aí gera essa diferença, tá? Então, essa é a ideia do crime de ação com representação. E como eu falei, é uma condição para você proceder à ação penal, né? Sem essa condição, não tem possibilidade de você processar. Esses daí são geralmente julgados pelo GCRIM? Não necessariamente. Alguns sim, outros não. Depende da pena. Porque o GCRIM, a pena de até 2 anos, né? Lesão. A lesão, sim. Ela vai ser, porque a pena é pequena. Depende da pena do crime. Eu posso ter um crime de ação, representação, sem ser GCRIM. Pode, tá? Porque varia de acordo com a pena. A questão central vem agora. A representação é um ato então, da vítima. Ela tem que ir lá pedir. Ela tem um prazo para isso, pessoal, que a lei estabeleceu. E é um prazo até longo, né? Um prazo bem confortável o prazo. São 6 meses. Atenção agora com a pegadinha de prova. 6 meses contados de quando eu conheço a autoria do crime. Não do dia do crime. Então, cuidado. Por exemplo, ameaça. A gente falou aqui agora, é um crime com essa ação aqui. A ameaça, ela pode ser cara a cara, vou te matar, aí ele sabe quem é o autor, né? Foi no dia que ele acabou de sofrer ameaça. Uma ameaça do telefone, pessoal, anônima. Você não sabe quem está te ameaçando. Então você vai dizer para o delegado, delegado, eu quero que você investigue para descobrir quem é o autor. Porque eu não sei quem é. Agora, o seu prazo para representar só começa a correr quando essa autoria é determinada. Aí eu tenho 6 meses para representar. Agora, você pode representar antes mesmo que o prazo comece. Porque você quer que descubra. Então você pode chegar à delegacia e dizer, delegado, eu fui ameaçado por telefone, não sei quem é, quero que o senhor descubra para mim. Aí ele, ok, então por favor, me dá uma representação. Quer dizer, você pode apresentar antes do prazo começar, entendeu? Agora, a partir da identificação do autor é feita, você terá 6 meses para poder fazer a representação, ok? Que é o tempo bem razoável, né? Então, essa é a ideia aqui. A súmula, pessoal, tem uma súmula 594 do STF que fala dos prazos sucessivos. O que vem a ser isso aqui? Isso acontece quando a vítima é menor de idade. Por quê? Imagina um moleque de 15 anos que foi ameaçado. Ele pode querer processar o sujeito. Eu quero que o cara pagar pelo que fez, ameaçou, eu quero que o Estado puna ele. Só que menor de idade, pessoal, representação é um ato que depende de ser capacidade jurídica, né? E civil. Ele não é capaz civilmente. Então é o pai dele ou a mãe que vai representá-lo no lugar dele. E aí o pai chega para ele e fala, não vou fazer nada, não quero filho meu na delegacia, não quero filho meu em fórum criminal, não vai porra nenhuma. Mas eu quero, pai, mas não vai que eu não quero. O moleque não tem o que fazer, porque ele não pode fazer sozinho. O pai tem que fazer ou a mãe. E se os pais não disserem, não vou fazer, o prazo vai correr, vai estourar, já era, né? E aí, então, a súmula foi criada. O que a súmula diz, pessoal? Eu terei, como a gente falou, o prazo de 6 meses, em tese, para representar. Só que se é menor de idade, pessoal, acontece o seguinte fenômeno. Ele vai ter os 6 meses inicial, onde o pai dele não quer, então vai acabar o prazo e vai babar. E quando esse moleque fizer 18 anos, eu retomo o prazo de 6 meses. É o que diz essa súmula aí. Ele vai ganhar, então, uma nova chance de representar. Entenderam? Quando atingir a idade adulta, porque agora ele pode fazer. Sendo que, atenção, essa espera aqui não vai interromper a prescrição do crime. Lembra, como os crimes pequenos, com penas leves, prescrevem rápido. Então, às vezes, esse tempo que esperar até ele ser adulto já matou o direito. Por isso que geralmente você vai ter questões de prova, nesse caso, que o moleque vai ter 17 anos, 16, porque aí 2 aninhos para ele poder ser adulto, ele consegue esperar e o crime não prescreveu. O moleque com 12 anos de idade, aí, meu filho, esquece. Uma questão dessa falando da decadência e da prescrição. Pois é, porque se ele tiver 12 anos de idade, meu filho, já é, até ser adulto, são 6 anos, já foi pro saco, a pessoa acabou de matar o direito. Então, por isso, cuidado, esse fato da espera aqui não vai interromper
a prescrição do crime, tá? Muitas vezes, quando ele puder representar, já foi pro saco, já acabou o direito. Tá? Então isso acontece também.